Que bom estarmos de volta para estudar a Palavra de Deus aqui no canal Em Família. Eu sou Francisco Júnior e juntos vamos estudar a lição de domingo, 6 de agosto. O título, A Unidade do Espírito. Vamos orar? Santo e eterno Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de abrir a Tua Palavra e aprender essas lições preciosas. Envia Teu Santo Espírito, te pedimos, para nos dar entendimento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. No estudo de hoje, vamos ver que na carta de Paulo aos Efésios, ele incentiva os cristãos a exibirem virtudes que contribuam com a unidade da igreja. Ele também vai nos incentivar a andar, a viver de forma digna da nossa vocação. O autor da lição vai destacar 3 virtudes: a mansidão, a humildade e a longanimidade. A pergunta número 1 diz assim: como Paulo encorajou os crentes a nutrir a unidade da igreja? O texto sugerido é Efésios, capítulo 4, dos versos 1 a 16. Então, para responder essa pergunta, o autor sugere Efésios capítulo 4, verso 1 ao 16. Você em casa tem a oportunidade de ler, isso vai dar uma boa compreensão para o assunto, mas aqui nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Outros 2 textos importantes para a compreensão e responder essa pergunta é o verso 11 e o verso 12. Efésios 4, verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Verso 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E vamos concluir a leitura com o verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A partir da leitura desses textos, nós podemos deixar como sugestão de resposta que Paulo vai encorajar os irmãos em Éfeso a viver as virtudes cristãs, de modo que a igreja vai crescendo, vai sendo edificada na graça de Cristo e unida. O primeiro aspecto aqui no domingo que o autor levanta é que Paulo ele faz um chamado a essa unidade e ele divide em 2 pontos. O primeiro ponto é um chamado a alimentar a unidade do espírito, que ele fala aqui, que é você trabalhar as virtudes do espírito, que é a mansidão, a humildade, a longanimidade. Então, isso aí, quando você trabalha esses pontos, você vai estar contribuindo para essa unidade. Ele mostra uma ideia aqui de que isso não está construído ainda. Você precisa desenvolver e trabalhando esses pontos. O segundo ponto que ele levanta tem tudo a ver com o primeiro, que ele diz assim: que Jesus é a fonte da graça aos que lideram a proclamação do Evangelho. Ou seja, para você desenvolver esses pontos, é Jesus Cristo que vai te capacitar para isso. Ele é a fonte em que você deve se alimentar para que você consiga desenvolver isso e levar essa mensagem avante. É muito legal nós pensarmos sobre essa primeira colocação do apóstolo, sobre os frutos do Espírito, sobre como é Cristo, é o Espírito Santo atuando na nossa vida, que vai nos capacitar para agir dessa forma. Porque no decorrer da lição, o próximo ponto que nós podemos destacar é que Paulo vai dizer assim: andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Então, é um chamado a ter um comportamento de união, a ter um comportamento motivador, agregador, né? Nesse ponto, nós podemos analisar de 2 formas. Nós podemos analisar do testemunho, ao andar assim, ao viver assim, nós vamos testemunhar da graça, do amor de Deus,
mas também ao andar assim, nós vamos motivar o nosso irmão a viver essa experiência também, a viver influenciados pelo Espírito Santo. E aí nós vamos contribuir para essa união. Então, o autor ele destaca 3 aspectos das virtudes que Paulo exortou a igreja a viver. O primeiro aspecto é a humildade. E ele vai definir que humildade não deve ser entendida como uma atitude negativa de autodepreciação, mas, pelo contrário, uma virtude positiva de apreciar e servir aos outros. Isso é ser humilde. Um outro aspecto que ele levanta é a mansidão. Significa a cortesia, a gentileza, o desejo de servir, mas servir com gratidão, servir com gentileza, sem arrogância. Isso é ser manso. O outro ponto que ele destaca é a longanimidade. E aí ele fala que é uma qualidade de quem é capaz de suportar provocações e dificuldades. Que desafio grande, né? Ele diz que todas essas qualidades que nós vimos aqui, ela gira em torno de você abrir mão da sua vontade própria, do seu orgulho, né, para um bem maior. Em vez disso, se concentrar nos valores dos outros, ele coloca aqui. Então, se você for prestar atenção, essa maneira de viver aqui, ela é um incentivo à unidade. Que a partir do momento em que você não tem paciência, que você pensa no seu próprio bem-estar, geralmente isso separa as pessoas, né? Essas atitudes levam à separação. E o contrário acontece diferente. Se você é uma pessoa mais que tem mais paciência, mais compreensiva, mais incentivadora, isso aproxima as pessoas. E isso faz com que essa união cresça. Ali é muito legal essa compreensão, inclusive sobre o olhar do último aspecto, o último fruto do Espírito que ele menciona, que é a longanimidade, que é a capacidade de suportar, fazer o bem por mais tempo, continuar fazendo o bem. Então, muitas vezes nós podemos começar, né, uma ação de humildade, de paciência, mas com a chegada de desafios, de problemas, nós desistimos de fazer o bem. Então, esse último aspecto, ele vai ressaltar a importância de persistir na mansidão, na humildade, em ser incentivador dos nossos irmãos. Ao estudarmos esse assunto sobre os frutos do Espírito, acho que cabe uma reflexão. Será que nós, como povo de Deus, como igreja, temos praticado esses atributos? Como esses atributos podem nos ajudar a unir mais a igreja, a cumprir a missão que o Senhor nos confiou? Deixe aí nos comentários a sua resposta. Como esses atributos, humildade, mansidão, longanimidade, podem ajudar a igreja a ser mais unida? Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.